Sexta-feira, 18 de outubro de 2024. Hoje estamos aqui no sítio Vitória, Recanto dos Orixás, do meu babalorixá, Pai Pedro de Oxum-Brilhã. Para mim é uma honra ter essa entrevista hoje. Vem comigo aqui na nossa página acompanhar mais uma entrevista. Yamashun de Decari, Iberê Malarum. Amo a Oxum Iê, Iberê Malarum. Yamashun de Decari, Iberê Malarum. Amo a Oxum Iê, Iberê Malarum. Yamashun de Decari, Iberê Malarum. Amo a Oxum Iê, Iberê Malarum. Iberê Malarum, na denire eu. Amo a Oxum Iê, Iberê Malarum. Iberê Malarum, ya deluba eu. Amo a Oxum Iê, Iberê Malarum. Yamashun de Decari, Iberê Malarum. Amo a Oxum Iê, Iberê Malarum. Ireu, ya dewo, Iberê, Ikilaba, ya dewo, Odonire, ya dewo. Hoje uma entrevista mais que especial com o meu babalorixá, Pai Pedro de Oxum-Brilhã. Ele agradece a oportunidade, pai, me dá essa oportunidade para contar um pouco dessa história. Pai, eu queria começar essa entrevista sabendo como é que o senhor conheceu a religião e com que idade? Bom final de tarde para todos vocês que estão assistindo nesse momento. Bom final de tarde, boa noite, bom dia, né? Porque de repente vocês poderão ver essa matéria durante o dia, tá? E eu estou aqui para fazer o melhor que eu posso fazer para os orixás, porque eu acredito que eu tenha nascido predestinado para os orixás. E se eu nasci predestinado para os orixás, eu tenho que dar e fazer o melhor para os orixás, tá? Essa é a minha missão. Mas a pergunta qual é mesmo? Como é que o senhor conheceu a religião, com que idade? Conheci a religião com 6 anos de idade. 6 anos de idade eu conheci a religião.
eu conheci a religião numa casa de uma pessoa que foi embora, desencarnou essa pessoa, que é a falecida Mãe Rosinha de Iemanjá, no bairro Getúlio Vargas. A Mãe Rosinha de Iemanjá, que foi embora com 119 anos. Foi nesta casa que eu conheci e foi a minha grande paixão, quando eu vi as pessoas vestidas de branco e dançando muito. E eu me apaixonei. Foi a minha primeira paixão pela religião. Eu fui com as minhas irmãs mais velhas, e justamente com o meu cunhado, que foi meu primeiro pai de santo, que é o Zezinho de Xangô, que me botou a mão quando eu tinha 7 anos de idade. Casou com a minha irmã teve 4 filhos, né? E hoje desses filhos tem netos e bisnetos, que passou bastante tempo. Tá? Casualmente, algumas netas dele é minha filha de santo hoje. Então é uma história que continua. Não deu certo com ele, porque houve uma separação de família, onde a minha irmã se separou-se dele. E aí, então, com a separação, eu fiquei com a mãe Nelly, que era minha madrinha, mãe Nelly da Iansã, né? E aí demos continuação para a religião. E eu fui pronto com ela e ele, tá? Em 1967 foi o meu aprontamento. A minha trajetória vem desde aí, no meu conhecimento com a religião, aos 6 anos, 7 anos. E, engraçado, né, que a vida proporciona para a gente. Ele foi o primeiro filho de santo da mãe Nelly, Zezinho de Xangô, que existe, está na Terra. Tá? E eu fui o primeiro filho de santo dele. Houve uma advertência entre eles, houve uma separação, tá? Tanto na linha familiar, que é o meu lado, né, com a minha irmã, entre a minha irmã, e até mesmo na linha espiritual. Mas eu continuei zelando e fazendo tudo de bom para Pai Xangô e Mãe Iansã, tá? Que é minha mãe, que é a minha verdadeira mãe, que realmente me criou e me educou dentro da religião, Iansã. Então esse foi o começo da minha trajetória, tá? Mas foi fantástico a sensação que eu tive com 7 anos de idade, vendo aquele batuque, aquele toque lindo. Tá? Foi muito legal, muito bom mesmo. Foi a minha primeira paixão que eu tive na minha vida. E em que momento que o senhor foi para casa da mãe Nelly? Foi alguns anos depois de 67. Tá? Que aí, daí em seguida, eu já comecei a trabalhar mais um pouco mais, e com muita luta eu consegui abrir a Casa de Religião em 72, 73, veja só a diferença de tempo, de 67 para 72. Tá? E aí a minha trajetória continuou com ela para todo sempre. Tá? Eu era muito pequenininho e eu ia para os batuques, para os toques, no solo do carro. Eu era pequenininho, né, magrinho, então ela me colocava no solo, entre os pés dela, eu ia para tudo quanto era batuque. Eu esperava num alpendre que tinha na casa dela, chegar a hora dela sair, para ir junto com ela. E assim foi. Então, aquela criança se criou na religião. Fui criado nos braços de Iansã. Então, é a minha paixão, minha primeira paixão, tá? É Iansã, e me acompanha todos esses anos. Iansã é minha mãe. Em que momento que o senhor fez sua primeira obrigação? Qual foi a sensação? A sensação foi praticamente a mesma em que eu tive quando eu conheci a religião. Porque essa paixão dura a vida inteira. Não vejo muita diferença. Tá? Eu só queria me aprontar para comer acarajé. Eu me aprontei com 10 anos de idade. 10 anos de idade eu me aprontei. Tá? E aí eu comi o primeiro acarajé. Foi muito bom, porque criança não podia comer acarajé. Mas se a criança fosse pronta,
Aí poderia comer acarajé de Ançã. E eu fui o primeiro acarajé que eu comi com 10 anos. Quais lembranças o senhor tem daquela época do batuque? Na época do batuque eu fui pronto com o toque da Evinha de Xangô de Beije. Tá? Então, era muito legal, muito bonito. As vestimentas, era chita que as pessoas usavam, né, na época, né? E a bandeira era a bandeira do ano. Não tinha, como hoje, esse colorido todo. O colorido era de um tudo, todos faziam aquilo, todos vestiam o mesmo tecido, era feito os fardamentos de todas as pessoas. E os fardamentos da época era chita. Tá? Então era todo mundo igual. Então eles diziam, Ana de Ogum, então tem que ser os raminhos verdes e o campo branco, ou o campo verde. Quando chegava no ano de Iemanjá, o campo tinha que ser, no tecido, né? Tinha que ser azul. E assim, e aí por diante. E como é que era naquela época para se apontar, pai? Para se aprontar, era a mesma união de hoje. Tá? Colocava-se bastante gente no chão, eu acho que nem tanto quanto hoje, né? Porque hoje ficou diferente, né? Porque a religião expandiu muito mais. E essa expansão toda da religião deu um movimento muito grande. Hoje se faz desobrigação, coloca 58 pessoas no chão, dependendo do tamanho da casa de religião, até 80 casas de religião, até 80 pessoas na obrigação. Por quê? Porque a obrigação é feita na união. Cada um alcança um axé, um bicho, depende da necessidade de cada um. E a gente continua fazendo. Sempre foi assim, entendeu? Cada um alcança o que pode, faz aquela lista e todo mundo, e as pessoas vão e fazem as obrigações. Quantos anos de vasilha tem a mãe Oxum? A mãe Oxum, 67 para cá, ela está com 57 anos. 57 anos de vasilha. E mais de 50 anos de casa aberta. Tá? E o senhor lembra quando é que foi seu primeiro batuque em casa? Meu primeiro batuque em casa foi justamente nessa época de 72. Aí já foi feito diretamente com a mãe dele, porque eu já estava pronto com ela há muito tempo. Tá? Eu abri a casa com ela. Tá? E foi muito bom. Eu vim de uma família muito pobre, era tudo muito difícil. Naquela época, eu catava lixo, quando ninguém vivia do lixo. No lixo, eu catava osso, ferro, cobre, alumínio. Eu catava lixo, vendia para juntar minhas galinhas para fazer meu bori. Juntava as galinhas, né, para fazer o bori. Então, eu trabalhava muito. E, inclusive, aqui no sítio, nós temos a casa, que é a Casa dos Escravos ali, que é uma casa de 4,5 metros por 5,70, que é exatamente o tamanho da minha primeira casa. Então foi muito difícil, mas muito gratificante. Antigamente os batuques, pai, eram mais simples para fazer. Qual é a diferença para hoje? Mais simples para fazer? Eu não acho muito. A simplicidade era simples porque era um outro tempo. Mas as obrigações são as mesmas que é feita hoje, né? Só que hoje tem muita coisa industrializada. Vem festa pronta se a pessoa quiser fazer. E eu continuei na tradição de fazer as obrigações, a maior parte da cozinha da religião. Mas, por exemplo, quando meu santo fez 16 anos, foi feito para ele, para minha mãe Oxum, 16 qualidades de doce. E as 16 qualidades de doce, todas foram feitas em casa. Naquele tempo, quando meu santo tinha 16 anos, era muito pouco doce que era comprado para o lado de fora da porta. Inclusive os quindim foram feitos na casa, fio de ovos, iguarias. Tinha iguarias, 16 qualidades de doce, veja só. Tá? Doce de cenoura feito em casa, muita quantidade de doce. Hoje não. Hoje é diferente. Hoje, se quiser fazer uma festa com doce, os doces que são obrigados a fazer em casa continua sendo o doce de batata, que é o doce de Ançã, o doce de abóbora, que é o doce da mãe Oxum. Esses dois doces são os doces que tem que se fazer em casa, porque é um doce de axé direto do orixá. São dois doces que trazem o equilíbrio para a casa de religião. Se ele for servido naturalmente, cada um no recipiente, não podemos
servir os dois doces juntos, tá? Tem muita gente que não sabe disso, mas a gente não serve os dois doces juntos. Doce de abóbora e doce de batata. Não, traz uma discórdia, tem uma quesila entre essas duas mães que não se pode fazer isso. Mas pode servir o doce de abóbora com doce de coco, o doce de batata com doce de coco, o doce de cenoura, o doce de melancia, porque tudo isso é feito na casa de religião. Pai, me diz uma coisa dos orixás do seu tempo. O senhor lembra de alguns orixás que lhe marcaram na sua vida? Que falou alguma coisa para o senhor e o senhor ficou com aquilo? De pessoas que já foram? Mãe Ansã? Mãe Ansã era tudo para mim. Mãe Oiá, o Ayatolá da Mãe Nelly. O Ayatolá da Mãe Nelly era tudo para mim. Tudo que ela me dizia era uma ordem, porque ela realmente ela expressava muito bem, era muito dinâmica e ensinava muito bem, e, enfim, tudo que ela fazia e dizia era o certo para mim, sempre foi e é. E continua sendo. Tá? Mais marcante que ela na minha vida, não lembro. O que foi mais marcante na minha vida? Não, mais marcante na minha vida é Iansã. Eu respiro o ar de Iansã, o vento de Oiá. Eu sou filho de Oxum Pandá, mas eu respiro o ar de Iansã, porque eu fui criado, educado e aprendi com Iansã. Mãe Ansã foi que me ensinou. Mãe Ansã que me deu a mão, que me ensinou o caminho, que me apoiou, que me ajudou em tudo que eu tenho. Tá? O Pai Xangô é um grande pai que eu jamais vou deixar de usar uma conta de Xangô no meu pescoço, que eu amo de paixão. Tá? Pai Xangô. Então, eu me acho muito bem espiritualizado com aquilo que eu carrego. Tá? Então, Iansã para mim é toda especial. E pai, eu queria lhe perguntar, como é que foi perder a Mãe Nelly tão precoce e nova? Mãe Nelly, a perda da Mãe Nelly foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Foi muito marcante, porque eu perdi meu pai carnal, perdi a minha mãe, que amava de paixão, mas eu não pude. Eu não tive tempo de fazer o luto devido para o meu pai e para minha mãe carnal, porque eu tinha que dar continuação à religião, eu tinha que superar a perda do meu pai e da minha mãe e seguir em frente com a religião, porque é a minha missão maior. Quando eu perdi minha mãe de santo, que é a nossa querida e amada Mãe Nelly de Oiá, foi muito sério. Embora ela dissesse, embora ela preparasse os filhos para isso, ela um dia antes conversou muito comigo, porque houve uma obrigação muito grande na sexta-feira, no sábado, uma obrigação grande com 58 pessoas no chão, na época, muita gente, e ela veio adoecer no domingo pela manhã, vamos dizer assim, na madrugada, e acabou falecendo na segunda-feira, na madrugada também. Então foi uma coisa muito séria, muito difícil. Foi muito difícil a superação, mas eu consegui superar em cima da dor, do sofrimento, do luto, porque eu fiz luto pela minha mãe de santo por 1 ano. Tá? Foi o maior luto que eu fiz na minha vida, foi o luto pela minha mãe de santo, porque ela era uma pessoa muito amada, muito querida, porque eu convivi muito, então marcou muito a minha vida. Então hoje faz 36 anos, vamos dizer, que ela foi embora esse ano, né? Que faz 36 anos, mas parece que foi a semana passada. Parece que está muito recente ainda, porque eu me acostumei com a dor. E essa dor que eu me acostumei me fez vencer. Vencer por quê? Pela fé e pela própria missão. Ela confiou em mim, ela me ensinou o que podia me ensinar, confiou muito em mim, passou todos os axés, tá, que ela podia passar, porque eu fui um filho que acompanhava ela. Eu acompanhava ela, como os outros também acompanhavam, muitos outros acompanhavam ela, mas eu fazia o tempo para ela. Quando chegava em julho, que era a festa da mãe em Iansã, era um mês de dedicação. Jamais eu iria tocar um tambor para fazer uma obrigação na minha casa e deixar a minha mãe de santo tocando sozinha. Jamais. Dezembro a mesma coisa. 4 de dezembro,
Tá? Aleluia também, sábado de aleluia. E então foi uma coisa muito difícil para mim. E até hoje eu sinto a falta dela, muita falta dela, porque ela foi aquela mãe de santo mãe. Ela foi a mãe de santo amiga, aquela que apoiava, aquela que ajudava, aquela que tentava elevar cada vez mais a vida do filho. Tá? Às vezes ela jogava e via o negativo, mas ela passava por cima daquele negativo e eu via que ela estava vendo o negativo, né? Porque ela me ensinou a jogar búzio, me deu a cheia de olhos e fez tudo de bom para mim. E ela dizia o contrário, para me incentivar, para não me deixar para baixo, para levantar a minha áurea e seguir em frente. Então ela alavancou a minha vida, ela fez tudo isso. Então falar de Mãe Nelly, eu falo no fim da tarde e a noite inteira e tenho muito mais para falar dela, porque eu me criei, eu vi todas as feituras, todo o movimento, as entidades passavam por ela e passavam por mim, e eu acabava dizendo para ela o que eu estava sentindo, e ela dizia, pois é, meu filho, mas é exatamente isso que eu senti. Então, nós tínhamos uma energia que era muito forte, a gente tinha essa ligação, mas essa ligação era feita, eu digo para vocês, e garanto, era feita de amor, com carinho, com respeito. Eu gostava muito de tudo nela, mas o que eu mais gostava era da voz, porque ela cantava muito. Ela cantava um toque de começo até o fim, lindamente. Ela era muito parecida com a Alcione, eu digo, tá? Que é uma cantora magnífica que a gente tem no Brasil, né? Então a minha mãe de santo era parecida com ela. Eu achava, quando eu via ela cantando, parecia que eu estava vendo a Alcione cantando. E eu amava as mãos dela, eu agarrava as mãos dela e ficava acarinhando as mãos dela, porque eu amava de paixão as mãos da minha mãe de santo. Jamais eu cortei para o meu santo sem ela. Eu só fui cortar para minha mãe depois que ela foi embora, que não tinha mais jeito. Eu tinha que fazer as obrigações para minha mãe. Do contrário, ela vinha. Se ela não viesse, eu não fazia. Tá? Eu fazia uma mesa de doce na frente do meu santo, esperava que ela chegasse, que ela viajava muito, ia para Bagé, ia para tudo lá. De vez em quando ela queria fugir de mim, aí mesmo que ela ia para Bagé, não queria voltar. E eu esperava ela voltar para poder fazer o que tinha que fazer. Tá? Então essa é a minha trajetória com ela. E pai, quais fundamentos o senhor acha que se perdeu hoje na religião? Na religião, se perdeu o fundamento. Não, eu acho que muita gente não tem fundamento mesmo. Eu acho que não se perdeu, não tem mesmo. Eu acho que tem pessoas que não têm fundamento nenhum para fazer religião, porque a religião é estudada dentro da casa de religião. Eles querem estudar a religião na internet. Não tem como estudar. Aprende algumas coisas, sim, não vou dizer que não, mas o axé passa de uma mão para outra. A energia de axé. Não é pelo papel, não é porque não tem como eles ensinar uma pessoa a ser uma mãe de santo, um pai de santo, um babalorixá, uma grande alorixá, através desse estudo. Esse estudo serve para medicina, serve para advogado, serve para outras, até porque é uma profissão ser advogado e ser, né, e aprender. Isso é uma profissão que as pessoas têm tendência e vai subindo de cargo e vai indo, e de advogado depois já vira juiz, ou vira um delegado, ou vira, enfim, né? Tudo é a evolução do estudo, mas a religião é diferente. Os africanos não sabiam ler nem escrever e faziam perfeitamente a religião. Então a religião, a nossa descendência é os escravos, a nossa descendência é a África. Então o axé não quer dizer isso. É bom estudar, é ótimo, acho muito bom, tá? Mas acho que as pessoas deveriam estudar e ter alguém da religião que amparasse. Aí sim, aí vai aprender muito, tá? Vai aprender a falar bem, vai aprender muitas coisas boas, vai aprender, até mesmo dentro da religião. Mas tem coisas da religião, que é o axé, que é secreto, que jamais eles vão conseguir
eles vão conseguir entender. Para entender, tem que estar dentro da casa de religião. E eles estão expondo tudo que pode expor da religião. Então, quanto mais eles expõem, menos força eles terão. Porque a força da religião é oculta. Não é assim como eles fazem, não. Não é isso. É oculta. Nós, da religião, precisamos do Oxorô, que é o sangue do animal, né? Para curar as pessoas. Faz aquele serviço nas pessoas e as pessoas se curam. A medicina precisa do sangue humano para curar uma pessoa, porque coloca o sangue na pessoa, de outra pessoa, é claro, né? E aí, então, a pessoa rejuvenesce, a pessoa volta à vida. Na nossa religião, a gente não precisa do sangue humano. A gente precisa de animais. Animais que se sacrificam, sim, mas se sacrifica e come carne, divide com as pessoas e deve ficar dentro da casa de religião. Por isso tem os rituais para fazer as comidas do santo, que é feita com a carne dos animais. Agora, hoje em dia, é distribuído, não tem nada a ver com a casa de ninguém. Coisa boa que tem alguém que faz o sacrifício e dá para os pobres. Mas os pobres podem vir na casa de religião, que eles também comerão. A casa de religião pode dar um rancho para os pobres. Não precisa ele comer as carnes das obrigações para sobreviver, mas cada um faz do seu jeito. Não estou criticando ninguém. Só que a minha feitura é diferente. E eu vou procurar passar para os filhos aquilo que eu aprendi com a mãe Nelly, aquilo que a mãe Nelly aprendeu com o pai João, aquilo que o pai João aprendeu com a avó Chininha, tá? E aquilo que vem lá do Príncipe Custódio, enfim, é uma família grande, porque é a ancestralidade. A ancestralidade, a gente trabalha com ancestralidade. Exubi, para mim, quem é Exubi? Exubi é o barato do pai João, o barato do meu avô, tenho o maior respeito por ele. Como é que eu vou abrir uma obrigação sem chamar Exubi para servir ele? Se eu não servir a minha ancestralidade, que é ele, que é Exubi, eu vou estar com o caminho fechado. Agora, as pessoas fazem tudo diferente. E aí, cada um sabe de si. Mas eu aconselho sempre as pessoas a procurar alguém da religião. Pode estudar? Pode. Mas vamos procurar alguém da religião que vai aprender mesmo o que está oculto, que jamais eles vão aprender. E essas pessoas que fazem isso, geralmente, não têm esse conhecimento. Porque se tivessem esse conhecimento, eles temeriam um pouco mais, eles ficariam temendo a revelação disso. Não, eles não estão temendo mais nada, tudo que sabem, eles passam para os outros, entendeu? E as pessoas, coitadas, fazem e dá errado, porque quase sempre dá errado, isso não está certo. Tá? Porque não tem axé, uma comida como se fosse comprar num restaurante, é a mesma coisa, chegar lá no restaurante, comprou a marmita e vai servir, porque ali não tem o axé. E essa questão, pai, de ser tudo filmado e gravado hoje na religião, o que o senhor acha disso? Acho errado. O que é errado? Porque a manifestação do orixá, na nossa religião de Jeje Nagô e outras nações, não deveria nunca ser, não deve ser mostrado. Então, se não deve ser mostrado, não deve ser filmado. Tá? Mas aí eles apelam para a Umbanda, apelam para outros rituais e acabam filmando todas as entidades, as manifestações de Exu. Tá bom, tudo bem, Exu, tudo bem, entendeu? Porque já está mesmo. Mas o orixá tem que ser preservado. Porque se o orixá não for preservado, essa manifestação dos orixá no corpo dos filhos, aí sim, aí vai ficar muito ruim. Aí vão ter que fazer, quem quer fazer uma boa obrigação tem que fazer realmente de porta fechada, só com seus filhos mesmo, sem convidados, porque os convidados, se fazem tudo isso, fica bem difícil da gente continuar. E pai, quais pessoas que o senhor admirava na religião, que já faleceram? Eu admirava a minha mãe de santo, né? Volto a dizer, minha mãe de santo que admirava o pai João de Xangô Atolá, tá? Que aqui em Rio Grande seria o João da Vitorino, e a Evinha, que continua sendo minha amiga, está no lado de lá, mas continua sendo,
o Zé da Saia, que de vez em quando ele aparece para mim, ele conversa comigo, tá? De vez em quando aparece o Pai Nilo, que é uma pessoa que eu admirei muito, sim, tá? E então tem muitas pessoas que foram embora, a finada Alzira, e a mãe Quita, e que era minha amiga também, que era muito minha amiga, a finada Alzira, que era irmã de santo da mãe Nelly, filha do pai João. Enfim, muitas pessoas, a tia Idê da Oxum, muitas pessoas que eram minhas tias, então a gente chamava de tia, chamava de vó, dependendo, né, do grau da religião, né, onde é que estava aquela pessoa. Enfim, é mais ou menos isso, mas tem quantias, tem muita gente. Eu tenho uma ancestralidade muito grande e eu respeito todos eles e sempre faço obrigação, todos os anos eu faço uma obrigação para Egum, que é uma oferenda para Egum e um toque. E nesse toque que eu faço para Egum, eu chamo todos os meus amigos, e todos eles são bem-vindos. Aí eu faço essas mesas grandes de comida, de coisas boas, com muito carinho, muito respeito, e eles vêm, se deliciam de toda aquela energia, vão embora em paz, e depois acabam aparecendo, alguns aparecem para mim e dizem que estava muito bom, e eu fico satisfeito. Por quê? Porque eu estou trabalhando com ancestralidade, eu estou fazendo para os meus ancestrais, tá? Tanto aqueles que já partiram, como na linha do orixá, para os orixás que estão nesse universo, nesse grande universo maravilhoso, que parece que é muito longe da gente, não é, é bem pertinho, é logo aqui. E desse pessoal, pai de hoje, dos pais, mãe de santo, tem alguém que o senhor admira, que acha que está fazendo uma religião pelo jeito certo? Que eu admiro, que esteja fazendo certo? Eu acho que quem está fazendo certo é aquele que tem realmente uma mãe de santo, um pai de santo, que eu conheço, que sabe, que tem realmente uma mãe de santo, um pai de santo, um dirigente, uma pessoa superior, uma pessoa que essa pessoa respeite, porque tem que respeitar. Eu sempre digo, ninguém é obrigado a gostar, mas a respeitar sim. Então, eu acho que as pessoas deveriam se respeitar mais. E isso é o que está faltando entre as pessoas. Então, essa coisa de desrespeito um com o outro é o que está trazendo essa distância das pessoas. Então, eu não tenho uma casa que eu possa dizer... Eu tenho a casa dos meus filhos, porque aqueles filhos, principalmente, que me procuram, que vêm para me aconselhar eles, vêm para me jogar um búzio, fazer um serviço, fazer alguma coisa, uma abertura de caminho para eles, enfim. Então, esses eu sei, porque esse está sob o meu domínio. Eu domino, sim, aquilo que eu faço. Tá? Gosto de trabalhar para filhos, gosto de trabalhar para amigos, gosto de ajudar irmãos e gosto de ajudar todo mundo, mas eu gosto de dominar o que eu faço. Porque o que eu for fazer, eu tenho que ter a responsabilidade de começar e terminar. Pai, agora vamos falar sobre o Pai Tranca-Rua das Almas. Ah, Tranca-Rua. Quando ele se manifestou? O Pai Tranca-Rua se manifestou no meu corpo. Hoje eu sei, eu não sabia. Ele se manifestou aos 4 anos de idade. 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eu vim me desenvolver mais com ele, mais de 10 anos. Eu já era adolescente quando eu me desenvolvi com ele. Mas ele começou a chegar no meu corpo. Eu era uma criança inocente. Por que eu sei que era ele? Porque nós morávamos para fora, em São José do Norte, porque eu vim para Rio Grande, para a cidade de Rio Grande, com 7 anos de idade. Tá? Quando eu conheci a religião, conheci tudo. Eu vim de lá. E lá ele incorporava no meu corpo. Ele entrava no meu corpo, na minha cabeça, e eu sempre ia em direção a um cemitério. Havia um cemitério, assim, ó, para vocês terem ideia, umas 2 quadras da minha casa, da casa da minha mãe. E eu ia sempre em direção àquele cemitério, mas eu ia sem saber. Eu só sabia que estava na frente daquele cemitério, aliás, nos fundos do cemitério, quando eu olhava a Cruz das Almas. Quando eu olhava a Cruz das Almas, eu voltava. E aí recuperava a minha energia, recuperava o meu eu e voltava para casa. Então, sempre eu tinha que passar pelo cemitério
para ir naqueles lugares que eu não sei que lugar era, que ele queria me levar, entendeu? Porque lá tinha o barulho do oceano, e o barulho do oceano, lá em São José do Norte, é muito forte, tá? A praia ronca, dá aqueles roncos fortes, tá? A água é muito viva naquele lugar, porque o oceano é mar muito brabo, né? O mar do oceano, por isso chama-se de Mar Grosso aquele lugar. Então ali foi a grande manifestação do Pai Tranca-Rua a começo. Depois, com a situação de eu fazer os primeiros serviços aos 7 anos, ele foi embora, ele não se manifestou nunca mais. Porque aí a feitura era feita para o orixá. E a feitura feita para o orixá não deixava o Exu se aproximar, até porque eu era uma criança. Tá? E depois, aos 14 anos, 13, 14 anos, começou a se manifestar aos poucos. Tranca-Rua das Almas. Tranca-Rua das Almas, quando chegava no meu corpo, eu passava até 3 dias de cama, porque ele mexia com todos os nervos do meu corpo. E aí, então, eu ficava com muita dor no corpo. Tá? E passava até 3 dias. E aí foi indo, e a doutrina foi começando, eu abri a sessão, e aí me aprontei em seguida, eu me aprontei na Aruanda, fazendo grandes serviços de magia. Aí minha mãe de santo, aí eu já tinha 19 anos, e a minha mãe de santo disse que eu precisava fazer. Aí ela fez um serviço de magia, na lei de Exu, muito sério na época, para mim e para mais 2 pessoas. Tá? O serviço comigo deu tão certo que era para ser feito em 3 dias, para mim funcionou em 24 horas. Tá? Então ela disse, tu vais prosperar muito, meu filho, porque ele aceitou as tuas obrigações e te aceitou, então vai dar tudo certo para ti. E deu tudo certo na minha vida. Então Tranca-Rua das Almas é meu protetor, meu defensor, junto com o Pai Tiriri, é claro. Porque o Pai Tiriri, da minha mãe de santo, eu vi ele quando eu tinha 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu vi aquele homem, que na época eu dizia que era um homem pré-histórico, porque o meu ombro dava na cintura dele, tá? De tão alto e tão forte que ele é. Pai Tiriri, Exu Tiriri. Né? E ele mostrou a minha vida para mim aos 13 anos. Ele mostrou que eu ia vencer, eu não tinha nada, absolutamente nada. Tá? Tinha uma casa muito velhinha, que a minha mãe morava, muito pobre. E então era muito difícil a vida. Mas ele mostrou toda a minha vida, o Pai Tiriri. Então o Pai Tiriri, da minha mãe de santo, também é meu mestre. Jamais eu vou fazer um corte, vou chamar o Pai Tranca-Rua para fazer qualquer coisa em benefício do meu povo sem chamar o Pai Tiriri. De maneira nenhuma. Ele é meu mestre nesta linha sagrada. O senhor foi pioneiro no corte de boi aqui na cidade. Quantos bois mais ou menos o senhor acha que já ofereceu ao Pai Exu? Eu acredito que mais de 100, né? Acredito que mais de 100, mas não vou te dizer quantos exatamente, tá? Mas tudo vem desta feitura, aos 19 anos com o Pai Tranca-Rua, tá? Mas eu já cortei muito e eu já fiz muita coisa, já aproveitei muito e vou aproveitar muito mais. Porque já tem alguns me esperando para dar continuação nesse corte. Tá, e o sítio Vitória Recanto dos Orixás é onde a gente está. Como é que foi para adquirir ele? E o que ele significa para o senhor aqui? Para adquirir ele, isso aqui tem uma longa história, mas eu vou tentar encurtar bem essa história para que vocês possam entender por que existe esse sítio Vitória Recanto dos Orixás, que hoje não é um sítio, é um santuário, porque tem orixás aqui nos assentamentos de Bará a Oxalá. Onde estou aqui, atrás de mim tem um Buda, tá? Tá? Na minha esquerda aqui tem um Buda, na minha direita tem o monumento da minha querida e amada Mãe Nelly, que está num lugar do lado do Bará, vamos dizer assim, né? O Bará está numa ponta e ela está no outro lado aqui, tudo na frente, muito, não é um lugar de egum, de espíritos, é um lugar de um orixá, entendeu?
Ela não é um orixá, mas ela é um ser iluminado, ela foi iluminada. Ela viveu 54 anos só. Mas eu vi ela fazer tanta cura em tantas pessoas, tá? Que chegava na casa dela, ela se penalizava, estava sempre envolvida com pessoas de idade, pessoas doentes, tá? Inclusive, vou ter que falar isso, o médico que atendeu ela quando ela estava indo embora, ela estava muito cansada de tanto trabalhar, ela não conseguia reagir, e ele chorava e dizia, um dia ela me salvou, hoje eu não posso salvar ela. Ela está indo embora, porque quanto mais medicação eu dou para ela reagir, mais ela dorme. Mas ela sabia, na realidade, que ia embora, tanto que ela avisou, eu vou me embora, porque está chegando a minha hora. Tá? Pegou o vidro de mel na época e me entregou na minha mão, fechou a minha mão com a dela e disse para mim, eu vou precisar de ti, meu filho. Tu tens que melar essas obrigações para mim, eu vou precisar de ti e das tuas mãos. E eu jamais vou trair minha mãe de santo. Serei fiel até o fim, porque tudo que eu sei e aprendi foi com ela. E foi com amor, foi com carinho, foi com respeito. Tá? Então, ela merece tudo isso e muito mais. Mas a casa de religião aqui veio porque eu ganhei, por Pai Tranca-Rua, uma panela de um filho de santo meu, que é o Ricardo, que morava em Porto Alegre, e lá ele ganhou uma panela de ferro grande, que foi achada na raiz de uma figueira. Tá? Na fazenda Águas Claras, em Porto Alegre. Já vou dizer de onde é que veio a panela. Tá? Águas Claras. Veio aquela panela. E eu comecei a trabalhar naquela panela, e o Pai Tranca-Rua disse para mim que aquela panela tinha que voltar para a raiz da figueira. Aí eu entendi que eu tinha que fazer rituais naquela panela, embaixo de uma figueira. Aí foi feito, foi 2 anos de ritual. Assim, uma vez por ano eu levava aquela panela para baixo de uma figueira, e lá eu trabalhava. Lá eu fazia o corte de tudo que era necessário, e lá eu trabalhava. Mas eram umas terras que era arrendada, alugada. Tá? O dono daquela terra pediu as terras. E eles tiveram que entregar. E aí, o que eu faço com essa panela agora? Aonde que eu vou trabalhar com ela? Então, eu vou ter que ter um lugar para trabalhar com ela. Aí eu precisava de uma figueira. Aí eu mandei ver, procurando lugar, muito sacrifício, e achei esse lugar aqui. Aí acharam esse lugar para mim, que foi meu amigo Chicão, que Deus o tenha, que foi-se embora esse ano, meu amigo, que me ajudou tanto nessa casa. Aliás, tudo que eu tenho aqui, neste lugar, no sítio, foi feito por ele, porque ele me mostrava o caminho. Eu pagava, né? Mas o dinheiro não paga. O dinheiro não paga. Não paga uma amizade, não paga nada disso. Então aí vim para cá com essa panela, e aqui eu encontrei, em vez de uma figueira que eu precisava, eu encontrei 13 figueiras. 13. Hoje já tem mais de 13, porque o passarinho é o plantador. O passarinho já plantou um outro tanto. Como a gente não pode cortar figueira, as figueiras estão crescendo nesse lugar. Então, essa é a minha história nesse lugar. Então, aqui significa muito, porque de repente foi feito esse salão bem grande para acolher as pessoas, para as pessoas virem para cá e fazer o retiro espiritual. Aqui está no meio da natureza. E aqui é feito todo o retiro espiritual, não passa carro pertinho, que é 1 quilômetro daqui para chegar à porteira, quase 1 quilômetro para chegar até a porteira. Olha o passarinho cantando. E é isso aí. Então, e ainda tive a dádiva de conseguir colocar nome nesta avenida que tem na frente do sítio aqui. Aqui tem uma avenida que são 28 quilômetros. Tá? E essa avenida era chamada de quilômetro, não tinha nome de ninguém. Então nós conseguimos, tá, através dos vereadores, dos amigos lá da política toda, né? A gente conseguiu colocar nome nessa rua. Então essa rua hoje chama-se Mãe Nelly de Oiá, Avenida Mãe Nelly de Oiá. Esse nome ficou perpetuado, porque as pessoas vão ler esse nome praticamente todos os dias, porque vai estar escrito
na documentação, no papel da luz que vai chegar, no imposto que vai chegar. Onde mora o fulano? Mora na Avenida Mãe Nelly de Oiá. Isto é magnífico? Eu acho. Porque eu consegui, com a amizade, com as pessoas, com a religião, perpetuar o nome dela. Quem é Mãe Nelly de Oiá? Mãe Nelly de Oiá foi uma pessoa que viveu só 54 anos, mas ajudou muita gente, ela trouxe muito ser para esse mundo, ela fez muita coisa boa. O que é fazer coisa boa? Fazer coisa boa é salvar vidas. Quando sai da medicina, não tem cura. Tá? Aí aquela pessoa está tuberculosa, aquela pessoa está com doenças brabíssimas, aí vai na casa de religião e a mãe de santo vai, faz o serviço naquela pessoa, pega um bicho, faz o que tem que fazer, para lá e para cá, e cura. E aí vai na medicina, mas está curado. Como está curado? Aí as pessoas com medo não diziam que era da religião, dizia miopatia, doutor, eu tomei um chás. Pai, uma felicidade e uma tristeza na sua caminhada religiosa? Tristeza ainda continua sendo a minha mãe de santo, mas é tristeza e felicidade ao mesmo tempo. Eu tenho as duas coisas juntas, tristeza e felicidade. Minha tristeza é ver essa situação que está acontecendo no nosso país, na nossa religião, no nosso Brasil inteiro, né? As pessoas tentando fazer religião, as pessoas não querem se preparar, e fico muito triste com isso, não quero procurar para não submeter, para não beijar as mãos de alguém, para não submeter num entendimento com alguém que sabe, que tenha conhecimento. Eles estão só na internet, pegam tudo na internet e fazem tudo. Eles estão jogando música e aprenderam na internet. Como é que é isso? Isso é uma tristeza. Eu fico triste com isso. Por quê? Porque estão aprendendo com a internet a jogar búzio, por favor. Isso é uma coisa tão séria, atender a vida de uma pessoa, ser orientador daquela pessoa. Aquela pessoa chega magoada, chega com os problemas para ser resolvido e se faz aquela entrega para aquela pessoa não tem condições, porque isso não dá condições de uma pessoa fazer uma boa adivinhação, porque isso não é adivinhação, isso aqui é uma energia que se troca de uma pessoa para outra para chegar. Então isso, eu fico muito triste com isso. Tá? Isso às vezes me impede de ir nos lugares onde eles fazem muita religião publicamente, que eu também faço quando eu tenho que fazer, mas eu fico aborrecido. Isso me aborrece muito. Mas a gente tem que aceitar, né? A gente tem que andar conforme anda o barco, que a gente não pode parar, a gente tem que continuar e tentar acertar o máximo possível aquilo que está no alcance da gente, de cada um. Mas eu respeito todo mundo. Se querem fazer, pode fazer, problema, mas fico triste, mas cada um que faça da sua vida que achar melhor. Porque lá adiante eles vão se dar conta se é positivo ou se é negativo, se acertaram ou se é errado. Porque ser pai de santo não é uma profissão. Ser pai de santo, mãe de santo, babalorixá e alorixá, um bandista, tem que ter amor. E amor é respeito com os orixás. Se tiver isto, ele vem coisas boas de lá para cá. O universo manda, emana de lá para cá um monte de coisa positiva. E muito, não é pouco não, é bastante. Tá? Se não tiver isto e querer fazer tal coisa como profissão, não vai dar certo. Pode dar certo um tempo, pode conseguir tal coisa, mas de repente vai dar tudo errado. Porque a religião é feita de axé, muito axé, muito axé. E esse axé vem do lado de lá. Olha, passarinho. O João de Barro está falando comigo. E pai, qual foi a sua maior vitória dentro da religião? Minha maior vitória dentro da religião e na minha vida, eu vou dizer para ti, foi de ter sido pai aos 19 anos. Eu tenho meu filho Durbel, que é o primogênio, tá? Primeiro filho que veio aos 19 anos. Foi o dia de mais felicidade da minha vida. Eu acho que eu não tive um dia mais feliz do que esse, isso eu posso te dizer com certeza, tá? Porque hoje ele já tem quase 50 anos
é meu amigo e tem os outros que também são meus amigos. Agora, dia 25, o Roosevelt vai fazer aniversário, que foi também filho de Ogum, um guri bom, maravilhoso, e depois o Ben-Hur, que é filho de Xangô, que também é um guri inteligente, e o Iago, que é filho do Bará, inteligente, dinâmico, entendeu? É isso aí. Então, foi a minha maior felicidade foi o nascimento do primeiro filho. Não dá para dizer que não, porque foi, realmente. E se hoje o senhor visse a mãe Oxum, o que o senhor diria para ela? Eu vejo ela seguindo. Eu vejo ela seguindo, nem diz uma coisa dessa, meu filho. Meu encontro com a minha mãe é todos os dias, tá? Minha mãe, eu amo a minha mãe de paixão e ela também me ama, porque eu procuro fazer tudo aquilo que ela pede que eu faça. O que ela pede para me fazer? Ela pede para atender bem as pessoas, para ajudar as crianças, ajudar as mulheres que estão grávidas, para que os nenê venham saudável. Ela pede para colocar minhas mãos na cabeça das crianças, ensinar para as crianças que todos os orixás são bons. Quem não é bom é as pessoas. Esse é o entendimento que eu tenho de Oxum, porque ela fala comigo sim. Seria impossível eu estar com 57 anos de feitura, trabalhando muito dentro da religião, porque não é só feitura, é trabalhar mesmo, tá? E não ter contato com a mãe Oxum. Claro que eu tenho contato com ela, e ela comigo, mas é no tempo dela e é quando ela quer, não é quando eu quero. Eu não governo Oxum, eu não tenho esse governo. Pelo contrário, eu sou governado por elas, porque não é um Oxum só, são muitas, tá? Não é só um Oxum, eu não carrego um Oxum só, depende do dia, depende da hora, depende do que eu tenho que fazer. Elas vêm para mim e eu faço e tudo dá certo. Tá é isso bom, aí, então. Isso é Oxum. Pai, obrigado pela oportunidade, que eu sei que hoje o senhor está aí nessa mega correria no final de obrigação. Obrigado, desculpa ter lhe tirado seu tempo para contar um pouco da sua história. Não teria como não começar com uma pessoa de Exu como meu pai de Foi um santo. prazer, meu filho. Foi um prazer ter falado tudo isso, para te ter esclarecido tudo isso, entendeu? Porque certamente essa matéria vai rolar no mundo, de um lado para o outro. Vai passar, entendeu? E as pessoas vão entender quem é o Pai Pedro daqui do Rio Grande, da cidade do Rio Grande do Sul, tá? E aí, então, vai conhecer parte da minha história. Quer dizer, parte não, a minha história. Porque essa é a minha história que eu te falei para ti, filho. Falei para eles. Tá? E foi um prazer muito grande. Desejo uma boa sorte para ti. Continua sendo um bom filho como tu és para tua mãe. E um bom filho de santo como tu és para mim. Tá? Um bom filho de Iemanjá. Iemanjá é magnífica. Eu amo ela de paixão, sabe? Tá bom. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, meu filho. Pai que te abençoe. Alaba.